Olá, vamos continuar falando sobre o neoliberalismo, né? Então, o que nós vimos na primeira parte, né, no primeiro vídeo ali, foi que até a crise de 29, até os anos 30, havia uma separação da questão econômica da questão política, né? Aí houve a grande crise do capitalismo, né, em 29, a grande depressão, né, a recessão nos anos 30. Então, para resolver a crise, né, econômica, né, a crise do capitalismo, houve a intervenção do Estado na economia, né, o New Deal. E, e aí, então, o que aconteceu? Bom, vamos entender, né? Então, com a intervenção do Estado na economia, transferiu-se também o poder econômico para a mão dos políticos. Esses, a partir de então, viam-se na condição de decidir, por exemplo, sobre a emissão ou não de montantes consideráveis de recursos. Isso levou uma boa parte dos políticos a confundir os limites entre o público e o privado, né? Tipicamente o que aconteceu no Brasil, né? E em vários países aí. Alguns países observavam uma corrupção generalizada que partia, na maioria das vezes, do setor público, mas que envolvia também o setor privado. Essa prática disseminou-se nos países onde o conjunto de leis e a participação da sociedade não conseguiam garantir a transparência da administração pública. Então, isso aconteceu muito em países como o Brasil, né? A intervenção do Estado na economia acabou gerando corrupção. E o neoliberalismo seria uma solução. Seria, né? Infelizmente, não resolveu, né? Pode até ter resolvido em alguns aspectos, né? Mas hoje o Brasil, por exemplo, continua em crise, né? Bem, aqui nós temos, voltando à questão dos Estados Unidos, lá o New Deal então deu certo, né, pelo menos no primeiro momento, e aqui fala que os Estados Unidos, o Chile e o Reino Unido foram os primeiros países a adotarem o neoliberalismo. No caso do Chile, até era exemplo, né, aqui no Brasil, os neoliberais, né, era um grande exemplo, e a gente viu, né, o ano passado, principalmente, as grandes manifestações no Chile, o neoliberalismo lá entrou em crise. Tanto é que não se fala mais aqui no Brasil, né? Porque até o ano passado, né, até explodir lá a crise no Chile, era o grande exemplo da América Latina. Né? O Chile que implantou o neoliberalismo era o grande exemplo. Então, resumindo, né, a intervenção do Estado na economia gerou corrupção, o neoliberalismo seria a solução e, infelizmente, o remédio, né, teve um efeito colateral aí. E o Chile é um exemplo maior, né? Quem quiser aí pesquisar, né, sobre o que aconteceu no Chile, as manifestações, a crise lá. Bem, então a inflação continuava crescendo, né? Dessa maneira percebia-se várias consequências. O aumento do endividamento do setor público e de gastos públicos, o descontrole orçamentário, pela dificuldade de administrar economias altamente inflacionárias e principalmente o empobrecimento de grande parte da população assalariada. Aí, assim, os países desenvolvidos iniciaram, né? Então a gente falando aí de países desenvolvidos como a Inglaterra, né? Iniciaram um processo de reversão da inflação. Para isso era necessário adotar medidas condizentes com os objetivos para o futuro, acabar com a inflação e garantir um crescimento sustentável para a economia. De acordo com vários estudos, no decorrer da segunda metade do século XX, a Inglaterra e os Estados Unidos iniciaram então esse processo de combate à inflação, que deveria seguir as seguintes etapas. Então, antes de nós falarmos aí das características do neoliberalismo, né,
é, o, o que caracteriza assim, esse neoliberalismo hoje é que ele não está assim estampado, né? A gente quase não se fala, né? A gente escuta o governo falar: vamos privatizar, é, queremos o Estado mínimo, mas a gente não vê quase a palavra neoliberalismo, né? Ah, lembrando que uma pequena diferença, assim, uma linguagem simples, né? No liberalismo, permite-se que o Estado intervenha, por exemplo, escola pública. No neoliberalismo, o Estado é tão mínimo que, por exemplo, é, tem que privatizar a educação, por exemplo. Né? Assim, uma linguagem simples, talvez um pouco radical. Mas, para nós tentar entender um pouco essa diferença do liberalismo para o neoliberalismo, que praticamente é a mesma corrente. Né? Só que no neoliberalismo, o Estado é mínimo. Né? E aí um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil é a terceirização. Né? Então, como o Estado é mínimo, vamos contratar uma empresa para fazer o serviço de limpeza, por exemplo. Né? Só que o que acontece muitas vezes é que a corrupção ela mudou de lugar. Né? Agora, muitas vezes, para contratar essa terceirização, acaba acontecendo a corrupção. Bem, então vamos tentar entender a, algumas características, né, desse Estado neoliberal. Então, acabar com a emissão monetária, né, assim diminuir os gastos públicos, né? Fala-se muito em um banco central independente, autônomo, né? Mas no Brasil ainda há muita interferência política. Então, controlar a dívida interna pública. Né? Então, essa é a meta do neoliberalismo. No Brasil, é só uma meta, né? Porque a dívida ela só aumenta. Conseguir os recursos necessários para evitar uma crise, né, optando pelo processo de privatização. Então, aqui está uma das grandes mágicas. Né? No caso do Brasil, lá nos anos 90, quem se lembra, lá nos anos 90, se privatizou um monte de empresas, né? Principalmente no setor de telefonia, né? Que foi privatizado. Mas esse dinheiro não serviu para abater a dívida, né? Não serviu para resolver os problemas do país. Né? Tanto é que na época a dívida externa brasileira era gigante e continuou gigante. Né? Então, esse processo de privatização é para resolver os problemas do Estado. Mas na época, lá nos anos 90, isso não aconteceu. E hoje, né, o governo está privatizando, né, mas de uma forma muito lenta, empurrando com a barriga. Bem, evitar perdas do patrimônio público, né, um processo de leilão dessas empresas. Também, esses leilão acontecem, né, volta e meia a gente escuta na televisão, não sei se foi no começo desse ano ou no passado, né, que foi acho que os aeroportos, né, que houve um leilão para empresas administrarem os aeroportos, uma coisa assim. Bem, então, de forma lenta acontece no Brasil, né? Então, utilizar o valor arrecadado com o processo para o abatimento da dívida pública, que também acontece. Promover uma abertura maior dos mercados às importações para garantir a oferta interna de produtos e aumentar a concorrência. Só lembrando, que também aconteceu lá nos anos 90 e hoje também acredito que deve estar acontecendo, lá nos anos 90 houve uma abertura, né, do mercado. Né? Os produtos chineses, principalmente a questão de roupas, né, entraram com toda a força e na época muitas empresas nacionais se viram acuadas, né, porque se promove uma abertura, mas não se diminui os impostos, por exemplo. Né? Então, das empresas nacionais.
aí às vezes a competição não é muito justa. Bem, então possibilitar que os produtos importados pudessem concorrer com os nacionais, abaixar os impostos a fim de que as empresas nacionais pudessem ser mais competitivas. Então, é o exemplo claro que está acontecendo hoje, agora, é só pegar os noticiários, né? Quando o governo assumiu, prometeu que não ia ter novos impostos, né? E agora, né, tá toda uma discussão de criar um novo imposto no Brasil aí para afetar, que vai afetar todos, né? Então, o neoliberalismo, ele vem, essa ideia está presente, né? E, e no Brasil ele patina, né? E a nível mundial, em países como o Chile, né? E até os Estados Unidos hoje, né? Que está numa briga medonha com a China, né? E lá os ricos ficaram mais ricos, os pobres mais pobres. Fenômeno que acontece no Brasil. Então, a questão do neoliberalismo, né, para concluir, o neoliberalismo seria uma solução, né, já que a intervenção do Estado gerou corrupção, né, então ele seria uma solução. Mas, infelizmente, ricos ficaram mais ricos, pobres ficaram mais pobres.